Bom, pessoal, boa noite a todos. A gente vai dar início, então, a mais uma sessão técnica do 11º EAT. Nessa sessão, a gente vai presenciar um trabalho que vem lá do Ceará, do Instituto Federal do Ceará. Ele é um trabalho cujos autores são o Lamartine de Queiroga, que vai fazer a apresentação, Jesse Perbellini Coutinho, Felipe Almeida Lira, Denis da Silva, Francisco Laurindo Costa Júnior e Sandro Juca. Esse trabalho tem o título Sistema Embarcado Aplicado em Controle Joystick para o Computador. Então, tu tem 15 minutos, Lamartine, no finalzinho a gente faz as considerações finais do teu trabalho, então. Pode ficar à vontade. Obrigado. Pois bem, olá, eu sou o Lamartine Antônio, eu sou o autor que vai apresentar o trabalho Sistema Embarcado Aplicado em Controle Joystick para o Computador. Aqui um breve sumário dos tópicos que serão abordados na apresentação. Começando com a introdução. Pois bem, esse projeto foi desenvolvido na disciplina de microcontroladores do curso de Ciências da Computação do IFCE Campus Maracanaú, no semestre de 2019.2, utilizando princípios da aprendizagem baseada em projetos. Para dar um contexto, controles estilo arcade são uma escolha popular entre entusiastas de videogames de luta, mas controles oficiais são muito caros e pouco customizáveis. Então, esse trabalho tem como objetivo e solução proposta produzir um modelo de controle de videogame no estilo arcade com qualidade aceitável para competição, preço acessível e possibilidade de futura expansão de seu design, compatibilidade e funcionalidades. Aqui citando alguns pressupostos teóricos, que seria interessante para o melhor entendimento desse trabalho, começando a falar sobre HID, Human Interface Device, que seriam dispositivos de entrada, de input do usuário para o computador, e algumas especificações técnicas a respeito desses dispositivos, e a respeito de microcontroladores, que é particularmente importante nesse trabalho. Um microcontrolador é um sistema computacional que é todo incluso em um único circuito integrado, um único chip. No caso desse trabalho, nós programamos o nosso produto utilizando linguagem C ao invés de assembly, visto que C é um bocado mais fácil de criar código ou de modificar do que assembly. Utilizamos uma ferramenta chamada SAM USB, que é uma ferramenta para gravação desse microcontrolador, para gravar o programa que fizemos com linguagem C nesse microcontrolador. E essa ferramenta é bem interessante porque é de muito baixo custo a parte física dela e o software dela é completamente gratuito. Fora isso, citando alguns trabalhos relacionados, que todos os citados aqui usam microcontroladores nos seus projetos também. Seria o mouse controlado por língua, com foco em acessibilidade, feito por Horn et al. Um pequeno veículo autônomo, por Drugarin et al. E a construção de um volante para jogos eletrônicos de corrida, realizado com alunos do ensino fundamental e médio do Instituto Federal do Piauí, o Gomes et al. A respeito de materiais e métodos, começando pelo subtópico ferramentas do hardware. O microcontrolador que nós escolhemos foi um PIC 18F2550 da Microchip, e devido a essa escolha, utilizamos de uma placa de circuito toda construída com base nesse microcontrolador, além de uma placa de expansão. O protoboard, ele não está incluso no produto final, mas ele foi usado no desenvolvimento para testes desse circuito. Além de, claro, alguns componentes eletrônicos diversos, como fios, resistores, capacitores, etc, etc. E, finalmente, a parte que realmente faz o produto ser um controle de videogame estilo arcade, que seria uma alavanca joystick e botões de arcade. Além da caixa de madeira para construção externa, que pode até ser feita com madeira reaproveitada. Agora, a respeito dos softwares usados,
nós utilizamos uma firmware genérica para a produção de controles usando microcontroladores da família PIC. E, no caso, é uma firmware genérica que nós vamos trabalhar por cima dela. Nós trabalhamos, no caso, por cima dela. O ambiente de programação que utilizamos foi MPLAB, para a linguagem C. O compilador foi C18, que é para compilar a linguagem C especificamente para alguns microcontroladores. Nós utilizamos o software de gravação Sam USB e para testes do controle, utilizamos o driver padrão do Windows 10 para controladores de jogos. Que é a respeito das configurações. Acho interessante citar uma característica em particular da firmware base, né, que a gente usou para modificar. A firmware base ela tinha funcionalidades excessivas para o escopo do nosso trabalho, inclusive elas estavam interferindo nas funcionalidades que nós queríamos. Então pois bem, a firmware original ela tinha 5 eixos direcionais, aqui são 2 eixos juntos, todos esses eixos são analógicos, e tinha um total de 24 botões, é um tanto quanto exagerado, na minha opinião, mas enfim. E, enfim, para desabilitar foi necessário modificar os descritores USB do código da firmware, toda a struct de USB descriptors, e nós desabilitamos 3 dos eixos analógicos e os botões do 11 até o 24. Aqui a respeito da montagem, isso é mais relativo ao direcional do controle. Mas a nível de contexto, seria interessante citar os 2 principais tipos de direcional de videogame, que seriam o direcional digital e analógico. E a diferença entre eles é a seguinte: o direcional digital, a nível de componentes eletrônicos, ele seria equivalente a um conjunto de 4 botões. Um botão para cada uma das direções, que seria cima, baixo, esquerda e direita. No caso, poderia haver também comandos intermediários, como uma diagonal de cima com direita, que seria realmente apertando esses 2 botões em simultâneo. Já um controle analógico, ele, a nível eletrônico, seria implementado por 2 pinos na placa na placa lógica, e esses pinos seriam associados diretamente a 2 eixos, que seriam um eixo horizontal e um eixo vertical. E para saber qual seria a direção exata que um eixo está acusando, a placa do microcontrolador mediria o nível de corrente elétrica que esse pino está recebendo. E com isso pode-se ter tanto a direção, que poderia ser esquerda ou direita, cima e baixo, mas além disso também níveis de intensidade diferentes, como, por exemplo, um pouquinhozinho para a esquerda, um pouquinhozinho para cima, enfim. A firmware base que usamos no projeto, ela originalmente tinha apenas inputs analógicos. O que foi um problema porque nosso controle ele precisava de inputs digitais. Inclusive era a única possibilidade, de acordo com o equipamento que tínhamos e por causa da escolha da alavanca joystick. Então, foi necessário fazer uma conversão analógico-digital que foi feita completamente a nível de hardware, sem mexer no software mesmo, nesse ponto. Apesar de que foram encontrados alguns problemas, mas encontramos eventualmente suas soluções também. Ilustrando melhor aqui, é uma imagem um pouco saturada, mas tudo bem. Aqui seriam indicativos de níveis de intensidade de corrente elétrica, passando por um pino em um único eixo como exemplo. Por exemplo, o eixo horizontal. Inicialmente, nós tentamos associar uma das direções
desse eixo a um nível de corrente máximo que seria ligado diretamente na alimentação da placa. Fora isso, metade dessa corrente seria a posição neutra do direcional, que seria equivalente ao jogador não pressionar nenhuma direção, e para a direção contrária seria que seria o jogador fazer digamos que aqui seja direita, aqui seria esquerda. Nesse caso dessa direção contrária, é ligado o pino diretamente ao aterramento da placa, ou seja, corrente nula. O problema é que essa abordagem provocou um overflow no sinal na intensidade do sinal analógico do eixo, e o driver do Windows basicamente não conseguia interpretar esse sinal. Então tivemos que fisicamente moldar, entre aspas, essa corrente até chegar nos níveis exatos aceitos pelo driver. Aqui, passando pelas configurações, né, aqui foi como testamos inicialmente, que estava bem além do nível necessário. E primeiramente a gente pegou a posição neutra do direcional e fomos calibrando usando um potenciômetro até finalmente ficar centralizado com o neutro do drive do Windows. Ainda assim estava vendo um overflow em uma das direções desse eixo. Então, mas aqui não precisamos mais usar outro potenciômetro, porque aqui, como a gente já achou qual seria a resistividade exata que o driver vai ler a corrente que passa por ela e interpretar como valor neutro do direcional, a gente pode calcular qual é a resistividade exata também que seria para a direção máxima. Aqui é um diagrama de como ficou esse circuito ao final, especificamente o circuito do direcional, até a placa do microcontrolador. Indo agora para resultados e conclusão. Aqui tem uma foto do controle, como ficou construído no final. Em teste prático, esse controle demonstrou desempenho satisfatório, isso no teste prático com os colegas do grupo em laboratório. O design do equipamento é flexível, no sentido de que a construção dele pode ser redesenhada de acordo com a preferência de qualquer jogador que for usá-lo. Então, esse controle tem potencial para ser confortável para qualquer jogador, bastando que mude o desenho do layout, dos botões, o espaçamento, a organização e tudo mais. E quanto ao custo, bem, todos os materiais foram de custos mais baixos que eu podia achar, mas dentro de um padrão de qualidade ainda, e o custo total da construção desse controle foi de R$178, o que é muito abaixo de controles semelhantes no mercado, os oficiais, no caso. Considerações finais. O experimento resultou num produto final que atingiu o objetivo almejado. Um controle com qualidade satisfatória, baixo custo e possibilidade de expansão. Mas sempre há espaço para melhorias, né? Então, algumas ideias para projetos futuros. Poderia-se planejar um produto voltado para acessibilidade, no caso, acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, ou até mesmo poderia-se expandir o projeto para uso de outras APIs, como X-Input e Direct Input, o que ampliaria a compatibilidade desse controle. Como assim? Ao invés de só funcionar em computador, ele poderia também funcionar em dispositivos Android ou dispositivos ou mesmo em sistemas RetroArch embarcados em Raspberry Pi ou até talvez alguns consoles de videogame. Aqui algumas referências que usamos para pesquisa.
os contatos de cada um dos autores. E é isso, muito obrigado. Eu quero agradecer especialmente a organização do evento pela oportunidade de apresentar esse trabalho, o IFCE Maracanaú, por possibilitar meu estudo e orientação. Eu quero agradecer também ao laboratório, o LAESE, por disponibilizar o espaço e ferramentas para o desenvolvimento desse projeto. E claro, aos meus colegas, os coautores que ajudaram nesse desenvolvimento, entre eles o meu professor orientador Sandro Jucá, que inclusive foi o criador da citada fermentação USB. É isso, obrigado. Obrigado, Lamartine, pela apresentação. Vamos passar, então, às considerações finais. Vou passar a palavra para a professora Renata. Bom, primeiramente, eu queria dar parabéns pelo trabalho, achei bem interessante. Muito obrigado. Na verdade, assim, eu tenho uma dúvida, mais por uma curiosidade, tá? Durante o desenvolvimento da construção ali, né, do controle que vocês realizaram, quais foram, né, ou qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram, tanto na questão da montagem do controle, quanto na questão da programação? Vocês tiveram, assim, uma grande dificuldade, algum ponto, assim? Eu diria que nós tivemos que ter um exercício criativo bem grande para como a gente faria a conversão analógico-digital, porque a gente originalmente não fazia nem ideia de como seria interpretado pelo drive do Windows o nível de corrente elétrica. Mas pelo menos a solução do potenciômetro foi bem fácil de manusear quando de nós teve, enfim. A gente pôde caçar literalmente qual era o valor de corrente exato. Perfeito, Lamartine. Eu também tenho uma dúvida. Eu, na verdade, queria primeiramente parabenizar vocês pelo trabalho. Achei bastante interessante essa proposta. Muito obrigado. Principalmente por ser um sistema que tem um custo bem acessível, como tu falou, pouco mais de R$70 ali, você consegue construir com os componentes que são acessíveis hoje em dia, né? Na verdade, R$78, mas tudo bem, um pouco acima. Isso. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, ó, tu mencionaste ali que tu utilizasse um software base, né, e vocês modificaram esse software base para fazer as adaptações que vocês precisaram, sim. E essa conversão aí digital para analógica, que vocês também tiveram que fazer uma adaptação via hardware ali, eu queria te perguntar, assim, qual que seria a dificuldade, talvez, de adicionar novos eixos ali, se quisesse colocar, por exemplo, mais um eixo, ou se quisesse colocar mais botões, teria que fazer alguma modificação, digamos assim, mais significativa nesse software, e também se teria que fazer alguma modificação via hardware diferente daquelas que vocês apresentaram. Seria necessário analisar, primeiramente seria necessário material extra, né, do tipo direcionais extras, realmente, e botões extras, mas fora isso, seria necessário analisar como o driver responderia quando a gente conectasse tudo, porque aqui não deu para detalhar muito, mas algumas das dificuldades que a gente encontrou era justamente que essa multiplexação de botões estava provocando, quando tinha botões demais, estava provocando uma interferência entre os botões de cima dessas linhas e os botões de baixo. Então, teria que analisar novamente o código para ver o que estava provocando isso. Pelo menos a gente implementou de um jeito que fisicamente essa interferência não ocorre. Entendi. Bom, queria então te parabenizar novamente, os autores aí do trabalho, agradecer a sua disponibilidade por fazer essa apresentação aqui para nós. Eu que agradeço. E também agradecer a professora Renata por estar aqui conosco hoje, e em especial os nossos espectadores que estão assistindo essa apresentação. Se tiverem qualquer dúvida em relação a esse trabalho, vai ser disponibilizado um fórum ali no sistema do evento, que vocês podem, então, colocar suas dúvidas lá e os autores terão o maior prazer em respondê-las. Então, damos por encerrada esta sessão técnica do 11º EAT. Um abraço a todos.